isso, de forma geral, né? De forma geral. Elas são um pouquinho menor. Por quê? Porque segue o contexto que a mulher não era nem para dominar o homem e nem para o homem subjugar a mulher. Eles eram para andar juntos, serem companheiros, né? Ela era cooperadora. Então, Deus deu para Adão o governo da terra. Toda a natureza estava subjugada a Adão. O que acontecesse com Adão, aconteceria com a natureza. A natureza, se o legislador mudasse de mente, o que ia mudar de mente com a natureza? Sofre todo o povo, não é isso? Então, como Adão foi tirado do pó e todas as coisas foram também tiradas do pó, os animais foram tirados do pó, a árvore não veio do pó, vieram tudo do pó, né? Toda a estrutura. Então, quando Adão caiu, toda a natureza que estava subjugada a ele ficou rendida a um outro senhor. Ele passou o domínio, mas a autoridade suprema ainda era quem? Deus ainda é a autoridade suprema mas ele permitiu que fosse assim, né? Então por isso que a natureza geme, né? Por isso só que Deus colocou uma restrição, né? Eis que coloca o temor dos animais, porque se o leão não tivesse o temor do ser humano, ele com essa queda, com essa mudança de princípio na vida dele, ele invadiria, destruiria. Mas você vê que o homem, ele domina tudo, né? Até os tubarões quando você pega aqui no bico, ó, no nariz do tubarão, eu já vi, às vezes, mergulhadores, né? Que eles pegam e controlam completamente os tubarões. Isso para você ver. Só que a mente do homem mudou. E não mais os pensamentos de vida e paz são para os animais. A gente destrói, a gente maltrata. A gente não age com a mente divina para dar vida, né? Então, esse verso aqui, como por um homem entrou o pecado aonde? No mundo. Então passou por Adão e todo mundo foi contaminado, porque o mundo estava subjugado a Adão. Quando Adão muda, tudo muda. Ele segue um efeito, né? Tanto é que quando ele pecou os dois, o que aconteceu? A flor, uma folha caiu. Adão nunca tinha visto uma folha cair. Ele não sabia o que era morte. Não sabia o que era isso. E aquilo ali ele ficou chocado. Diz que ele sofreu quando viu uma folha caindo, porque aquilo era sinal de decadência. No momento da queda já se viu sinais de decadência no mundo natural. Então foi necessário, vamos ver aqui então, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Assim também a morte passou todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque o pecado entrou no mundo, entrou aqui. A raça humana herdou o pecado. Né? Exatamente. Então eu só podia o quê? Oferecer aquilo que eu tinha, que era a semente do pecado. Né? Então, por isso que foi necessário o plano da redenção. Foi nos dado a conhecer a vontade de Deus por sua palavra escrita, porque agora a mente de Deus não poderia se aproximar do homem, né? E aqui então foi nos dado um espelho que fala o nosso coração e fala também o que a lei exige. E Deus não ia mudar a sua lei para suprir a nossa queda. E aqui então Cristo veio para o quê? Refazer a história humana para nos trazer para o... É como se você rebobinasse, né? Uma fita e a gente voltasse para cá, ó. Para o plano original. Através de Cristo.
só através dele, para voltarmos a refletir o caráter de Deus. E quando isso acontecer, então a natureza será o quê? Restaurada. O domínio agora voltará, mas voltará para o segundo Adão. Entendeu? Ou seja, acabou, vai acabar. Tudo isso de ruim, de mal. Por quê? Porque Cristo resgatou o reino que ora fora roubado de Adão e Eva. E em Cristo todas as coisas serão restauradas. E através de Cristo. Né? Voltará-se o Éden. Exatamente. Até o Éden. Só que, exatamente. E o Éden, a inspiração diz que Deus, ele preservou o Éden, né? Só que ele está no céu hoje, né? Ele preservou o Éden. Para nós vermos da onde nós viemos, para onde nós fomos e o plano de nos trazer de volta. De volta, né? Então hoje eu quero finalizar vocês, né? Para nós vermos alguns contrastes